Boa noite, graça e paz. Hoje vamos refletir a respeito de um texto que está em Lucas 13, a partir do versículo 10. Aqui está, a mulher curada no sábado. Está escrito aqui no cabeçalho, né? Mas eu dei um outro título. O título é A Prisão de Satanás. Não que a prisão em que Satanás será preso, né? Mas a prisão em que Satanás mantém os seres humanos presos. A prisão de Satanás. Então vamos ler alguns versículos. Diz o seguinte: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então esse texto já começa dizendo três coisas muito importantes, que Jesus ensinava, né? Uma das coisas que Jesus mais fazia era ensinar, principalmente nas sinagogas. Depois que era num sábado, ele estava num sábado. O sábado aqui é muito importante nesse texto, porque a palavra sábado está repetida 3 vezes aqui, aliás, 5 vezes, está registrada 5 vezes. E era numa das sinagogas. Então a sinagoga era a igreja dos judeus, né? E Jesus ensinava num sábado. E essa mulher estava ali. Eu quero destacar o seguinte ponto. Em primeiro lugar, essa mulher, não há muita informação a respeito dela. Mas eu deduzo que essa mulher, ela era, por assim dizer, cristã. Claro que ela era judia, né? Ela era judia, ou seja, era da família da fé. Ela era uma mulher judia. Se fosse um homem, seria circuncidado. Mas como era uma mulher, ela não era circuncidada, mas era da família da fé. É como se fosse hoje, era membro de uma igreja hoje, né? Uma cristã, diria até uma cristã evangélica ou mesmo católica. E ela estava ali no culto, participando do culto. Então é possível que naquela noite, imagine se fosse uma noite, podia até ser dia, mas vamos imaginar que fosse uma noite. Havia um pregador visitante, e esse pregador era Jesus. E aí ela teve essa experiência. Então já deixo esse comentário aqui inicialmente, para dizer o perfil dessa mulher, né? Acredito que ela não era uma visitante, mas era uma frequentadora assídua do culto na sinagoga nos sábados. E a informação que é dada aí é que ela tinha um espírito de enfermidade. É muito importante nós refletirmos nessa expressão aqui, que é incomum na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que abre mais o assunto, essa expressão, um espírito de enfermidade. Geralmente a Bíblia coloca assim no Novo Testamento, né? De um lado estão os enfermos, de outro lado estão as pessoas endemoniadas. Tanto é que Jesus lidava às vezes de uma maneira com os enfermos e de outra maneira com os endemoniados. Na grande comissão de Marcos ele diz assim: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. E termina dizendo: e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então, a coisa mais aqui estranha nesse caso aqui é que essas duas expressões estão juntas. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade. E a enfermidade dela é que ela andava encurvada. E então, deduzimos que essa curvatura no seu dorso, né, na sua coluna, espinha dorsal, né,
na sua coluna, no seu esqueleto, ela era provocada por um espírito de enfermidade, era um espírito, pneuma. E se fosse hoje, ela iria ao médico especialista, né, nessa área dos ossos, e ela iria buscar algum tratamento. Como o espírito não pode ser visto, o médico iria tirar radiografia, né, talvez ia até fazer uma cirurgia na coluna, o ortopedista, né? Mas aqui, como nós estamos lidando com a palavra de Deus diz coisas que os seres humanos não entendem, porque não veem, que são intangíveis. Eu sempre digo que a questão espírito, a questão espiritual, os seres humanos, a maioria dos seres humanos são muito ignorantes. Às vezes, quanto mais estudam, mais ignorantes se tornam com respeito à questão espiritual, porque os espíritos são invisíveis. Mas, como a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela revela o que são realmente os espíritos. Então, essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje não estão enfermas, doentes, ocasionada a enfermidade por um espírito. E aí eu quero mostrar como foi que Jesus curou, né, essa mulher. Eu creio que a maneira como Jesus curou essa mulher é muito importante, porque eu percebo que nenhum de nós se atreverá a querer ser Jesus, né? Nós não somos Jesus. Naturalmente, há muitas coisas que Jesus fez que nós dificilmente iremos fazer. E essa questão, todavia, algumas coisas que ele fez, que ele se colocou como modelo, né? Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, um obreiro, né? A maneira como ele lidou com a enfermidade nas pessoas, ele curou muitos enfermos, com certeza nos deixa um padrão que deve ser seguido, embora saibamos que não é fácil, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, Filho de Deus, sem pecado. A autoridade que Jesus tinha sobre as enfermidades era incomparável, né? Todavia, alguma coisa podemos fazer, principalmente vendo aí a humanidade, as pessoas numa situação tão difícil com respeito à enfermidade, à doença. E por mais que a ciência estude e se esforce, a tecnologia, mas às vezes a ciência não pode fazer nada, né? Nem a medicina, nem nada. Naquilo que a medicina pode, que consegue resolver, é uma bênção. Naquilo que ela não pode, aí já sabemos, só o poder de Deus. Então, acredito que devemos pelo menos tentar, né, fazer alguma coisa e dar oportunidade para que Deus ajude alguém, através da nossa fé, em imitar aquilo que Jesus fez. Claro que eu digo isso com muita reserva e sem dogmatismo, porque enquanto que alguns vão para um extremo da incredulidade, não nem tentando, outros vão para o outro extremo do fanatismo, né, e tantas coisas mais. Então eu creio que tem que haver um equilíbrio. Por isso que eu vou mostrar aqui como foi que Jesus curou esta mulher. Em primeiro lugar, diz assim, ele chamou a si, né? Acho que o mais correto é chamou à frente, porque a NVI diz assim, chamou à frente. Então ele estava naturalmente pregando, ensinando lá no culto na sinagoga, ele estava lá na frente, como o pregador geralmente faz. Então ele chamou à frente. Só o fato dele chamar ela à frente, eu creio que causava um certo constrangimento, porque a mulher andava encurvada. E naturalmente eu acredito que ela fizesse tudo para passar despercebida, para que ninguém percebesse, né, pelo menos percebesse tanto esse aleijão, né, o encurvamento da sua coluna. Mas já era comum Jesus fazer isso, ele colocava a pessoa na prova. Dificilmente ele curava alguém sem que antes ele desse alguns comandos, né? Então ele chamou à frente. E acredito que a mulher foi à frente, né, diante de todos, né, para não se envergonhar, porque é até uma atitude de humildade, de quebrantamento. Então Jesus chamou a mulher à frente, né, para que ela não se envergonhasse. E aí a próxima coisa que ele fez, Jesus declarou a cura. Observe que Jesus aqui não orou, né, ele não orou, ele declarou a cura, ele deu um comando. Ele disse o seguinte:
mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não falou com o espírito, ele falou com a mulher. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E aí eu fico imaginando qual de nós teria essa coragem, né? De dizer isso, né? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele disse falando para a mulher. E a terceira coisa que ele fez foi: e pôs as mãos sobre ela. Pôs as mãos sobre ela. Ele simplesmente pôs as mãos sobre ela. Não disse que ele fez mais qualquer coisa. E diz aí: e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então essa questão da imposição de mãos, eu quero ainda mostrar mais dois textos em que a imposição de mãos é usada. Em Lucas 4:40, nós vamos encontrar Jesus impondo as mãos. Jesus curava de muitas maneiras, mas por isso não tem um padrão, né? Ele usava maneiras diferentes para curar. Mas veja em Lucas 4:40, diz assim: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, novamente, vemos aí que nesse caso aqui, ele impôs as mãos sobre cada um deles e os curava. Sabemos que muitas vezes ele curou sem imposição de mãos, né? Mas como aqui já tem esses dois casos, abriu um precedente aí, né? Para, se nós tivermos fé e confiarmos nisso, podemos impor as mãos, né? E aqui ele disse que foi só impor as mãos mesmo. E um outro texto que eu ainda quero, porque Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, também escreveu o livro de Atos, né? E em Atos 28:8, o apóstolo Paulo, quando ele naufragou e desembarcou, né? Naufragou e chegou à ilha de Malta, diz o seguinte, independentemente do contexto, né? Mas eu vou dizer o que ele fez. Diz assim, Atos 28:8, diz assim: e aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Então veja como Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nesse caso aqui ele imitou a Jesus, pondo as mãos, primeiro ele orou, aqui do caso Paulo primeiro orou, né? Havendo orado, há uma sequência, primeiro orou, aí diz assim, pôs as mãos sobre ele e o curou. Muito semelhante o caso lá da mulher encurvada, embora Jesus não tenha orado aqui nesse caso, né? Ele só impôs as mãos. Então eu deixo aí esse estilo de que Jesus, ao lidar neste caso aqui com essa mulher encurvada, a maneira como ele curou essa mulher. Não há nenhuma indicação aqui, nenhum indicativo de que Jesus tenha falado com o Espírito, né? Ele simplesmente se comportou lidando somente com a enfermidade, né? Deve ter alguma explicação. Então, acredito que isso é um modelo que Jesus deixou aí, uma das maneiras que ele lidou com a enfermidade. Há muitas outras, né? Mas quero deixar nesse caso esse modelo aí. Agora, esse texto, ele é muito instrutivo. E aí eu quero dizer o seguinte: por que nesse texto aqui, a palavra sábado aparece 5 vezes? Claro que quando a palavra é repetida, Deus está chamando nossa atenção. Por que a palavra sábado é repetida aqui 5 vezes, é registrada 5 vezes? Porque isso aconteceu no sábado. Naturalmente os judeus se reuniam no sábado, na sinagoga, o culto dele era no sábado. Mas há muitas lições aqui, porque essa mulher, ela estava enferma há 18 anos. 18 anos, né? Essa é a expressão 18 anos já aparece aqui 2 vezes, né, no texto, né? Aparece 2 vezes no texto. Então, há 18 anos essa mulher estava com essa enfermidade. E quando Jesus ele cura essa mulher, o líder da sinagoga, que deveria ser um fariseu, geralmente os fariseus estavam muito ligados com a sinagoga, enquanto que os saduceus eram com o templo de Jerusalém. O líder da sinagoga, então, ele se ofendeu porque Jesus curou no sábado.
Era o conceito que os judeus tinham do sábado. Verso 14. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, mas não no dia de sábado. Naturalmente, ele estava revoltado com Jesus, achando que Jesus tinha quebrado o sábado, né, o mandamento da guarda do sábado, mas não teve coragem de falar diretamente, porque Jesus falou com a multidão, só que Jesus entendeu que era com ele que ele estava falando. Aí Jesus respondeu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então, olha só, né? Aqui no texto há uma referência ao espírito de enfermidade que estava causando enfermidade naquela mulher, e há uma referência a Satanás que o próprio Jesus faz. Então, eu quero mostrar o seguinte: há aqui uma comparação entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Eu percebo, observando em nosso derredor, né, a situação do mundo, a situação da nossa própria nação, eu percebo que o conflito ideológico, né, o conflito ideológico que se trava é entre duas ideologias. É a ideologia do reino de Deus e a ideologia do reino de Satanás. Né? O que é a ideologia? É um conjunto de valores, né? Valores morais. Então, isso aqui é o conflito do século, é esse, né? Satanás tenta emplacar os valores do seu reino na sociedade humana, enquanto que a igreja, né, ela tenta emplacar, pelo menos deveria, né, os valores de Deus, os valores do reino de Deus nas sociedades humanas. Então, é um conflito ideológico entre a ideologia do reino de Deus e a ideologia do reino de Satanás. Simples assim. Por mais que as pessoas às vezes nem sabem, né, que estão defendendo esse tipo de ideologia. E eu quero mostrar o seguinte: quando esse já começa assim, o reino de Satanás, não existe misericórdia no reino de Satanás. Né? Não existe misericórdia. Né? Existe crueldade, abuso, exploração. É o que está acontecendo aqui. Esse líder da sinagoga, que era um fariseu, ele faz a citação do Antigo Testamento, que eles cultuavam, a maneira como eles entendiam, que não se podia fazer nada no sábado, porque era o dia do descanso e tal. Mas Jesus, aos olhos dele, havia quebrado esse princípio ao curar a mulher no dia de sábado. E Jesus faz aqui uma comparação, né, como é que eles tratavam com seus próprios animais e como é que eles queriam olhar para aquela mulher que sofria, né, e que no dia de sábado ela foi curada. No reino de Deus já existe misericórdia, né? Existe misericórdia. Como eu venho falando ultimamente, eu percebo que de vez em quando eu estou falando em Mateus 9:13 e Mateus 12:7. Nos dois casos Jesus fala misericórdia, e de aprender o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, a religião de Israel se tornou um conjunto de sacrifícios religiosos, mas não havia misericórdia. Né? Se for ver até Isaías 58, quando Deus repreende o jejum, que era uma prática religiosa de Israel, mas só que estava sendo feito com a motivação errada. Até o jejum e até as orações podem se tornar uma prática religiosa que Deus rejeita se não houver esse componente da misericórdia e da compaixão, que o reino de Deus é a essência do reino de Deus. Então eu quero dar uma olhada lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Os 10 mandamentos são citados primeiro em Êxodo, mas eu vou dar uma olhada em Deuteronômio, porque Deuteronômio deixa mais claro, a segunda vez em que os 10 mandamentos eles são mencionados. Eu vou mostrar uma coisa aqui, lá no próprio início. Em Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés está falando, Deus deu 10 mandamentos para Moisés, para dizer para o povo. O Deus falou diretamente, né, que o povo ouviu diretamente da boca de Deus. Aí o povo ficou com medo e disse: Deus não fala mais conosco não, Moisés, deixa Deus falar contigo, tu fala conosco. Mas eu quero mostrar em Deuteronômio 5, verso 13, o que diz o mandamento original lá, sobre a guarda do sábado, que o fariseu aqui da sinagoga, ele citou. Então diz assim:
Deuteronômio 5:13. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Foi isso que o fariseu falou lá. 6 dias há em que se deve, né, trabalhar, mas no 7º dia é o sábado, é o descanso, você não pode nem curar, tal. Aí ele disse lá, né? Nesses 6 dias vocês iam para serem curados, mas não no dia de sábado. Agora, continuando, Deuteronômio 5:14, olha. Observe bem os detalhes da palavra de Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo. Aqui a palavra está servo, mas eu quero colocar escravo. Aqui é o escravo mesmo, né? A escravidão, ela era regulamentada em Israel, porque essa questão da escravidão na antiguidade era assim: quando um povo na guerra dominava o outro povo, é claro que eles escravizavam o povo vencido. Então a escravidão era nesse sentido. Continua sendo assim, embora de maneira meio disfarçada, né? Que na verdade, uma nação estrangeira, quando quer nos dominar, é para nos escravizar, não tem mais nem menos. Isso aí é porque a pessoa não diz claramente isso. Então diz aqui: nem tu, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, olha o boi que ele citou lá, né? Nem o teu jumento, ele citou realmente boi e jumento, lá em Lucas 13. Nem animal algum teu, não pode trabalhar no sábado, né? Nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, não podem trabalhar no sábado. Isso aqui Deus está dizendo, ou Moisés aqui está dizendo para o povo, repetição da lei, né? Agora observe aqui o detalhe, olha só. Para que o teu escravo e a tua escrava descansem como tu. Olha só, aqui está o segredo da questão do sábado, só. Para que o teu escravo e a tua escrava descansem como tu. Porque te lembrarás de que fosse escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com o braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Observou o detalhe aqui? O detalhe é o seguinte: olha. O dono da propriedade, que era o judeu, ele jamais iria abusar dele mesmo. Ele trabalharia e descansaria na hora que ele quisesse. Ele era o dono. Nem tampouco ele iria obrigar o filho ou a filha dele a trabalhar demais, né? Ele não ia obrigar, porque naturalmente ele amava o filho e a filha. Ele não ia massacrar o filho fazendo eles trabalhar demais. Porém o escravo, ele já não tinha essa consideração pelo escravo. Então ele faria o seguinte: como a gente sabe, a história da escravidão é uma história muito triste, porque é uma história de abuso, né? De exploração do homem pelo homem. O escravo não tinha direito, trabalhava sem descanso. E aí o que é que o que Deus está prevenindo aqui? É que aquele dono daquela propriedade iria obrigar o seu escravo a trabalhar 7 dias por semana. Eu até ouvi falar de uma certa pessoa, não sei onde foi, eu li em algum lugar isso, que uma pessoa tinha um animal, tipo assim, um cavalo, que essa pessoa trabalhava o dia todo com esse cavalo, né? Usando ele para trabalhar. E à noite alugava o cavalo para uma outra pessoa, o vizinho dele, para trabalhar com ele lá. Então, os seres humanos são cruéis, né? O pecado tornou cruel o ser humano. É claro que há exceções, mas no geral o ser humano é cruel por causa do pecado. As maldades, né, que o ser humano faz com o seu semelhante são abomináveis diante de Deus. Então por que Deus tornou obrigatório descansar no sábado? Porque Deus sabe o seguinte: o patrão lá, dono da propriedade, não iria trabalhar ele mesmo demais, não iria obrigar o seu filho ou a sua filha a trabalhar demais, mas ele obrigaria o escravo a trabalhar demais, ou até o estrangeiro, né? Então, para prevenir isso, então tinha um caráter humanitário, né? Olha, você pode botar o seu escravo para trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você é obrigado a deixar o seu escravo descansar. Então tinha um caráter humanitário, né? E é por isso que ele diz lá: para que o teu escravo e a tua escrava descansem como tu, porque tu não vai te abusar de ti mesmo, mas do teu escravo tu vai abusar. Então Deus colocou o que era obrigado a passar a dar descanso para um empregado, para o escravo, né? Descansar um dia na semana. Essa é a essência do sábado que está aqui sendo aqui
E aí Jesus lança o repto, né, no rosto do fariseu lá da sinagoga, lembrando ele o seguinte, que no sábado eles tiravam o seu boi ou o seu jumento, desprendiam da manjedoura para levar para beber água. Acredito que era água. Até fiquei assim, não acredito que o judeu passava uma semana toda sem dar água para o seu jumento ou para o seu boi, e só no sábado ele desamarrava o animal da manjedoura, está trazido aqui manjedoura, né, para dar água para ele beber. Quer dizer, não acredita e acreditando, porque a maldade do ser humano não tem limite, né? Então, esse é o sentido aqui. Agora, qual é o problema aqui? O problema aqui que Jesus está querendo ensinar é o seguinte. O Novo Testamento ensina isso, olha só. No reino de Satanás não existe misericórdia. Então, Satanás bota os seus cativos, seus escravos, para trabalhar sem parar. Ele não tem misericórdia. Não há descanso no reino de Satanás. Por isso que a palavra sábado significa descanso. Essa mulher aqui, ela já estava há 18 anos com esse espírito de enfermidade, andando encurvada. Se nós formos observar, 18 é igual a 3 vezes 6. Ou seja, a mulher, a pessoa poderia trabalhar 6 anos, tem direito a 1 ano de descanso, né? Mas aqui, essa mulher já estava 18 anos, ou seja, já estava, Satanás já estava devendo a ela 3 anos de descanso, porque ele estava fazendo ela, e no caso aqui, a escravidão dessa mulher era revelada através dessa doença. Ou seja, Satanás escraviza pessoas por meio da doença e da enfermidade. E esse espírito de enfermidade que ele enviou aqui, para essa mulher, era a prisão que ele usava, né, para escravizar essa mulher. Não dava descanso para ela. E aí, de certa maneira, todos os seres humanos são escravos de Satanás. São escravos de Satanás. Embora não saibam. E nesse caso aqui, eu já mapeei algumas vezes o tipo de espírito, né, que escraviza as pessoas. Tem o espírito de enfermidade. Esse caso aqui é revelado, o espírito de enfermidade, né? Tem o espírito de ciúme. Tem o espírito de inimizade. Tem o espírito de prostituição. Tem o espírito de mentira. Eu já fui mapeando. E aí você vai procurando, porque as pessoas pensam assim, tais pessoas vê espírito em tudo. Pois é, atrás de tudo tem espírito. A pessoa às vezes não sabe que ela está cativa de um espírito, né? Por isso que ela tem aquela compulsão por aquela coisa, um espírito que a escraviza. E foi Satanás que mandou, porque aqui Jesus disse, não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão. Olha, ele falou, usou a expressão filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E uma das prisões que Satanás mantém os seres humanos presos é a doença. A doença. Foi por isso que Jesus aqui libertou essa mulher. E aí, essa mulher andava encurvada. Eu já percebi aqui o seguinte, olha. Há um simbolismo nessa doença. Quem anda encurvado é escravo, né? As pessoas livres andam de cabeça erguida, com a sua coluna ereta. Quem anda de cabeça baixa, encurvado, é escravo. E esse ensinamento está em Levítico 26. Eu quero examinar lá. Levítico 26. Deixa eu ver que eu acho aqui. Levítico 26. Que diz o seguinte, olha só. Levítico 26, 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Ou seja, escravo anda encurvado, enquanto que a pessoa livre anda ereto. Essa mulher, ela, por mais religiosa que ela fosse, por mais judia que ela fosse, né, por mais aliança com Deus que ela tivesse, ela era escrava de Satanás. E o simbolismo dessa escravidão era aquela doença, o espírito de enfermidade que a fazia andar encurvada. E Jesus a libertou, ela passou a andar ereta. E a gente fica pensando assim, quantas pessoas, às vezes dentro das igrejas, né, achando que não, somos livres, Jesus me libertou, eu estou livre. Porém, às vezes ela está cativa de Satanás ainda, por algum espírito que Satanás mantém cativa. Com respeito, por exemplo, a o fato de Jesus dizer que ela é esta filha de Abraão. Ele disse que ela é filha de Abraão, ou seja, é da aliança, ela é do povo de Deus. Tem um outro texto em Lucas,
19:9, né? No caso de Zaqueu, que Jesus diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse Zaqueu, filho de Abraão, que era filho de Abraão também, esse era homem, era circuncidado, mas era um publicano. Como é que Satanás o mantinha preso? Pelo espírito da cobiça, né? Jesus disse que você pode servir a Deus ou a Mamon, né? Então, um espírito de cobiça, o mesmo espírito que atuou em Acã, por isso que era na cidade de Jericó, mantinha ele cativo. E quando Jesus o libertou, ele deu aos pobres metade dos seus bens e procurou consertar a sua vida. Mas ainda quero citar Hebreus, né? Jesus veio para libertar os cativos, né? Tem até ele veio para libertar os cativos, baseado em Lucas 4:18, Isaías 61. Ele veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, nesse sentido, né? Mas eu quero ler aqui Hebreus 2:16, que diz o seguinte: as traduções variam, mas diz assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Na verdade o sentido tem essa tradução que dificulta, né? Mas o sentido correto é: ele não veio socorrer os anjos, mas veio socorrer a descendência de Abraão. Ele não veio para ajudar os anjos, mas veio para ajudar a descendência de Abraão. Na verdade foi socorrer ou libertar. Jesus veio para socorrer ou libertar a descendência de Abraão, não os anjos. Por isso que aquela mulher era filha de Abraão, Zaqueu também era filho de Abraão, e foi para esses que Jesus veio libertar do cativeiro de Satanás. Satanás mantém cativo essas pessoas, né? Através da doença, é uma delas, uma das bandeiras, mas é só uma das bandeiras, tem muitas outras. E aí, apesar de que ele veio por causa da aliança, lá em Gênesis 17, Deus faz uma aliança com Abraão. E no princípio da aliança, quando você faz aliança com alguém, tudo se torna comum, né? Essa questão de por exemplo, casamento com, né, separação dos bens, separação parcial dos bens, isso é uma coisa criada pelos homens. Na aliança tudo se torna comum. Quando Deus fez a aliança com Abraão, o que era de Deus passou a ser de Abraão, porque o que era de Abraão passou de ser de Deus, né? E por isso quando Deus pediu a Abraão o seu filho, Abraão não podia negar por causa da aliança, mas por causa disso, Deus também não pôde negar o seu filho para socorrer a descendência de Abraão por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. Mas a boa notícia é que todos podemos estar incluídos nessa aliança, apesar de não sermos judeus, né? Nem estarmos na linhagem de Abraão biológica, mas podemos estar na linhagem espiritual. Gálatas 3:26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fortes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego. Tu é o judeu, né? Não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então o segredo para se tornar... para você pertencer a uma família tem duas maneiras. Ou você nasce nessa família, que não é o nosso caso, nós não nascemos na família de Abraão. Ou então, se você casar com uma pessoa dessa família. Foi o que nós fizemos quando nós cremos em Jesus, fomos batizados, né? Ele diz aqui, todos foram batizados em Cristo. Nós casamos com Cristo, ou seja, o filho de Abraão. Então passamos a ser da família de Abraão por essa aliança. E aí, Jesus veio para socorrer, libertar a descendência de Abraão por causa da aliança. Então eu vejo que tem implicações tremendas essa questão da salvação. E faz parte da libertação, libertar também da doença, da enfermidade. É uma coisa que é polêmica, muita gente acha é difícil, né? Por isso Jesus disse, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda. Aí Jesus disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Jesus fazia isso, parece com uma certa facilidade, embora para nós pareça ser mais difícil, porém eu acredito que vale a pena tentar. Então não aceite a prisão de Satanás na sua vida, lute contra ela, e Jesus ele veio para libertar os cativos, né? Então, ele veio para você andar ereto, porque anda encurvado é escravo, e nós temos que lutar por isso.
Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.